irmãs, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo seja com cada um de nós, esteja realmente imperando, fazendo morada na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser. Que a pessoa de Cristo, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja continuamente conosco, sendo renovado dia a dia. Meus queridos, hoje o assunto do nosso estudo é a providência de Deus para com o homem na criação. Nós ainda vamos ver a questão da providência de Deus na criação dos anjos, mas hoje nós vamos ver especificamente aqui este assunto, a providência de Deus para com o homem na criação. Então nós vamos olhar lá para a providência de Deus no início de todas as coisas. Quando Deus, por sua bondade, com todo o seu poder, não só pelo ato da sua palavra, a ordem da sua palavra, Ele estabeleceu todas as coisas. Então a pergunta que nós vamos responder e nos dedicar é exatamente a seguinte, tá bom? Esse é o tema, a doutrina da providência, a providência de Deus para com o homem na criação. Nós estamos avançando nos estudos do Catecismo Maior e hoje nós chegamos a esta pergunta aqui. Antes, vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, nós somos gratos pela manhã deste dia em que nos encontramos na Tua casa. Já tivemos refeição, o alimento físico, junto aos nossos irmãos, e agora paramos para ter a refeição espiritual, o alimento espiritual, que nutre a nossa alma, que nos encoraja, e que de fato o Senhor Deus é o deleite para a nossa mente, coração e nosso ser. Mas reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso pedimos a ação do Teu Santo Espírito a nos iluminar, a nos dar a compreensão devida, uma clareza devida, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, compreendendo a Tua palavra, conscientes daquilo que somos no Senhor e para o Senhor, e que possamos de fato refletir a pessoa bendita de Cristo e glorificar o Teu santo nome mais e mais. Assim oramos gratos em nome de Cristo, hoje e sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Essa pergunta é a pergunta 20 do Catecismo Maior. É a seguinte: qual é a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Qual é a providência de Deus para com o homem, né? Ele coloca aqui homem e mulher, gênero do ser humano, no estado em que ele foi criado. Será que Deus simplesmente criou o homem e diz assim: tá, agora eu te criei e agora se vira? Vira nos 30. Não. Ele cria, mas ele sustenta aquilo que ele criou. A resposta à pergunta, exatamente, né? É o seguinte: o que Deus providenciou para ele? É uma resposta bastante interessante, é um leque bem amplo, né, da providência divina, e a resposta é a seguinte: olha só. A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em, primeira coisa, Deus criou e o colocou em um lugar. E não é ou não foi qualquer lugar. Deus o colocou no paraíso. Imagine se alguém chegasse para você e dissesse o seguinte: eu vou te dar uma casa. Mas não é uma casa, eu vou te dar uma mansão. Já pensou, né? Pois pronto. Incomparavelmente a uma mansão, Deus colocou os nossos primeiros pais no paraíso. Eles tinham tudo. Tudo, irmãos. E mais, tinham comunhão perfeita com Deus. Bom, vamos lá. Então, Deus criou e os colocou em um lugar. Esse lugar chama-se paraíso. E a Bíblia mostra isso já em Gênesis. Segunda coisa, irmãos, Deus os designou para que neste lugar, lembrem-se, Deus deu trabalho para eles.
Vocês vão cultivar a terra. O trabalho vem lá desde o Éden. Deus os colocou ali e Deus deu trabalho para eles. Tá? Eles vão cultivar. Muito bem, designou-os para cultivar, dando-lhe liberdade. Eles tinham livre-arbítrio, hoje nós não temos mais, temos a livre-agência. Isso é uma outra questão e depois o seminarista Jaime vai trazer essa lição. Tá? Dando-lhe a liberdade para comer do fruto da terra. Vamos lá, mais à frente. Pondo as criaturas sob o seu domínio. Irmãos, todas elas estavam debaixo do domínio do homem. Todas elas. Hoje, o homem ele precisa adestrar, né, os animais. Você vê que hoje em dia as pessoas pagam, né, para adestrar o seu cachorrinho e tal. O meu começou a ser adestrado, mas acho que ele está adestrado. O máximo que ele dá é a patinha, né? E quando coloca um agrado a ele, né? Tá? Bom, vamos lá. E ordenando o matrimônio para o seu auxílio. Olha quanta coisa boa Deus tem dado, foi dando, né? Vamos observar aqui, ó. Primeiro, Deus o colocou no lugar, no paraíso. Deus deu trabalho a eles, cultivando. Eles deveriam cultivar, cuidar daquilo que Deus criou. Deus deu liberdade para comer do fruto da terra. Vocês podem comer de tudo aí, ó. De tudo, é tudo você, está tudo de graça. Você só não pode comer daquela árvorezinha ali, está vendo mesmo? Pondo as criaturas sob o seu domínio e ordenando o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus. Irmãos, eles tinham comunhão perfeita com Deus. Perfeita. Hoje nós não temos, porque nós temos um mal que habita em nós, se chama pecado. Mas eles não tinham pecado até a queda, né? Eles tinham comunhão perfeita com Deus. Perfeita. Mas vamos lá. Instituindo o dia de descanso. Lembra lá de Êxodo, né? 20, verso 11, eu acho. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é santo, dia do Senhor. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem o teu animal, nem o forasteiro, né? Da tua casa. Este dia é o dia do descanso. É o dia do Senhor. É o dia que nós devemos parar as nossas atividades, exatamente, irmãos, para nos deleitarmos nessa comunhão com o Senhor, na sua casa, junto aos nossos irmãos. É guardar este dia. Estudamos isso quando nós estudamos os mandamentos, né? Não vou prolongar aqui, tá bom? Entrando em um pacto de vida com Ele, esse pacto tinha uma condição, sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua. Mas muito em contra o que o seminarista já pregou aqui no domingo passado, um dos pontos, né, que esta bênção ela é condicional. E esse pacto que Deus estabeleceu com o homem foi exatamente também, irmãos, dentro dessa condição de obediência pessoal, de obediência perfeita e de obediência perpétua. Nós sabemos que isso foi cumprido no segundo Adão, a saber, Cristo. Também, da qual a árvore da vida era o penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Essa morte aqui, os teólogos entendem, morte física e espiritual. Queridos, com respeito à resposta à pergunta, está claro? Sei que a gente vai destrinchar aqui e aprofundar e mergulhar um pouco mais,
mas acredito que a resposta ela já dá realmente uma noção, né, do que esse assunto realmente traz com a devida clareza. É uma resposta bem longa, mas a gente vai destrinchar isso aqui à medida que a gente for caminhando, aí vai ficando mais claro para nós. Se irmãos quiserem interromper, questionar ou trazer, acrescentar algo daquilo que nós estamos estudando aqui, fiquem à vontade. Bom? Muito bem. Vamos então para a compreensão do assunto? Vamos trazer alguns pontos aqui, pelo menos 7 pontos. Tá? Vamos lá. O Senhor, Ele manifestou a sua providência na criação. Ele fez isso de 7 modos. Então, como é que Deus providenciou as coisas lá na criação? Primeira coisa, Deus providenciou um lugar para que eles viessem habitar. Providenciou um trabalho para que eles pudessem se ocupar. Providenciou alimentos para que eles pudessem viver. Providenciou uma família para que eles pudessem se relacionar. Não é bom que o homem esteja só. Ali uma auxiliadora que seja idônea. Alguém pode até perguntar, né? Mas pastor, será que ele ia ficar só com Adão e Eva? Não. Eles iriam reproduzir. Mas tem uma diferença. Se Adão não tivesse pecado, mulheres, vocês não teriam as dores do parto. Se Adão e Eva. Claro. Bom, vamos para frente. A provisão de uma comunhão para adorar, a provisão de um dia para descansar e a provisão de um pacto para viver. Veja aí quantas coisas Deus providenciou para Adão e Eva. E a gente vai deixar isso aqui e ficar muito claro. A primeira coisa que Deus providenciou para Adão foi um lugar para habitar. Primeiro, a provisão de um lugar para habitar. Irmãos, não é interessante isso, porque uma das coisas que a gente mais sente necessidade é de um lugar que seja nosso. É de um lugar para morar. De um teto para sobreviver ou para viver. Por quê? Porque Deus nos criou para isso, para ter uma habitação. E irmãos, olha, pode ser um lugar simples, pode ser um lugar pequenininho, mas é nosso. É nosso, irmãos. Pode ser alugado, pode ser próprio, mas é o seu cantinho. Interessante isso. É por isso que tem aquele ditado que diz, né? Quem casa, quer casa. E isso é uma prerrogativa bíblica, viu? Deixará o homem. É deixar, meu filho. Você não vai casar e ficar lá no cantinho da casa. Não é não. É deixar, é cortar realmente o cordão umbilical, no sentido realmente do sustento, do amparo. Não significa que seu pai e sua mãe vai deixar de ajudá-lo ou socorrê-lo em uma necessidade, mas eles não vão sustentar você não, porque vai lavar sua roupa, é você, ou sua esposa, enfim, não é mais sua mãe não, é deixar mesmo. Então, né, cada um vai ter o seu cantinho. E essa é a ideia de deixar pai e mãe, né? Implica numa separação geográfica. Cada um vai ter o seu cantinho. E não importa onde ele seja, irmãos, não importa como seja, mas tem que ter o seu cantinho. Tem que ter. Esse negócio do filho morar perto dos pais não dá certo em lugar nenhum. Então veja, Deus criou o paraíso, está posto aí, né? E o chamou o jardim do Éden. Era um lugar especial, era perfeito, incomparável, pensado e criado cuidadosamente por Deus para servir de habitação para Adão e Eva. A pergunta é a seguinte:
O Jardim do Éden ainda existe hoje? Eu não sei. Aqui na Terra não. Aqui na Terra não. Se existe, já que seria. Alguns até dizem, né, que por ficar ali na arte do Rio Nilo, seria hoje aquela região do Golfo Pérsico, da parte da Arábia ali. Seria naquela região ali, né? E dizem que, de fato, ali existe uma região muito bonita, né? Mas creio que não existe mais. A gente deve lembrar, irmãos, que o jardim ele foi destruído pelo dilúvio. Com o dilúvio, né, ele foi destruído. E pode ter sido de fato, né? A gente não sabe. O fato é que quando Deus mandou o dilúvio, né, na época de Noé, tudo que tinha vida, a não ser o que estava dentro da arca, tudo que tinha vida foi destruído. Foi destruído. A gente não sabe. Então a gente não sabe. Menos eu não sei. Tem alguns que dizem que o jardim está preservado, né? Mas sinceramente eu não posso fazer essa afirmação porque a Bíblia não diz. O que eu sei, irmãos, pelo menos da minha parte, é que onde a Bíblia se cala, eu me calo. Bom, então a primeira coisa que Deus providenciou, um cantinho. E que cantinho, né, irmãos? Que cantinho? Paraíso. Paraíso. Bom, deste primeiro aspecto de que Deus proveu ao homem, está claro. Alguma consideração, presbíteros? Seminarista, Jairo? Não, está claro, irmãos? Só. Sim. É uma coisa muito importante, né? A gente não pode afirmar que a Bíblia não tem, realmente não menciona-se que o jardim foi guardado, né? Após a expulsão, mas depois não se menciona o que foi feito com ele, né? Exato, é verdade. E essas são conjecturas com base no restante da Bíblia, né? Isso. Embora, vamos pensar assim, né? Um dia essa criação vai ser restaurada, né? Isso. Então, Isso. pensando nesse sentido. Novos céus, nova terra. Você poderia pensar que se ele tivesse pronto, você teria ele guardado ali, depois seria só voltar para o computador e estava tudo certo. Mas ele fala que ela vai ser restaurada. Então, a ideia é que realmente vai ser feito tudo novo. Eu estudei. Não, minha sobrinha estudou numa escola em Fortaleza que o nome era Paraíso. Parece um inferno. Literalmente falando, né? Leva uma máquina. Pois é, eu não gosto de que esses nomes bíblicos sejam colocados na esfera humana. Eu não aprecio. Não aprecio mesmo. Isso, o céu não tem. Exatamente. É o que é chamado de o Éden restaurado. Exatamente. Isso, com certeza. Apocalipse fala disso. O livro do Apocalipse fala disso. Os céus não terra, o Éden restaurado. Com toda certeza. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Exatamente. Bom, vamos lá. Então, irmãos, o cantinho, o lugar, não era qualquer lugar. Era paraíso. Paraíso. Segundo, a provisão de um trabalho. Olha que coisa interessante. Deus não colocou Adão e Eva no jardim, irmãos, para viverem ociosos, desocupados. Ele os colocou ali para trabalhar, para desempenhar uma função. Eles tinham o dever de cuidar do jardim que Deus realmente criou, né? Que Deus plantou.
Então aqui há uma máxima muito importante, né? Está posto aí. O trabalho, ele não é e nunca será fruto do pecado. Nunca. Tem gente que até pergunta: quem foi que inventou o trabalho para querer matar? Eu tenho um primo que eu posso dizer isso com liberdade, porque ele encara isso como uma piada. Ele chegou para minha tia, né, a mãe dele, e perguntou assim: mãe, lá no céu vai ter escola? A mãe dele disse: meu filho, eu acho que não. Ela disse: porque se tiver, eu não vou vir não. Esse não gostar de estudar de jeito nenhum. Bom, então, irmãos, é interessante porque o ser humano ele foi criado para trabalhar. E olha, irmãos, olhemos para a Trindade. A Trindade trabalha. Trabalha. E nós devemos espelhar exatamente esse modelo. E trabalha de forma harmoniosa, perfeita. Então, a pessoa que não trabalha, a pessoa que vive ociosa, ela só pensa bobagem. Ela não faz nada na vida. Ela não produz. Salomão fala muito a respeito disso em Provérbios. Do preguiçoso, né? Vai aprender com a formiga, preguiçoso. Então, essa pessoa, ela não produz, ela realmente não faz nada, ela vive estressada, ela vive doente, ela vive dando desculpas, né? E veja bem, irmãos, quando eu falo trabalho, eu não estou me referindo aí para a empresa e cumprir a carga horária ou plantão de 8 horas, tá? Qualquer atividade é um trabalho. Qualquer atividade é um trabalho. Por exemplo, cuidar de casa é um grande trabalho, irmãos. É um grande trabalho. Cuidar dos filhos é um hiper trabalho. Que trabalho! O que a pessoa não pode é ficar deitada desde a hora que acorda até a hora que vai dormir sem produzir nada. Sem sombra de dúvida, Deus não abençoa preguiçoso, não. Não, ele não prospera, não. Então, irmãos, Deus deu ao homem trabalho. E Deus tem nos dado a capacidade de trabalhar também. Eu sei que a gente vive em um país, né, que cada vez mais essa questão está um tanto quanto complexa, né? Porque tem muita gente realmente querendo trabalhar, mas não consegue se inserir no mercado de trabalho. Agora, uma coisa é certa: às vezes as pessoas querem emprego, você tem que querer trabalho. Porque trabalho tem. Não falta. Bom, está claro aqui, irmãos? Vamos à frente. Terceiro, a provisão de alimento. Deus não poderia esperar que Adão e Eva plantassem e colhessem. Por isso Deus os colocou no jardim já pronto. Esse é o fato. Quando eles chegaram lá, o jardim já estava pronto. Já estava tudo belo. É como se Deus tivesse feito o seguinte: Adão, olha Adão, vamos lá. Não era que não dessa, não. É um exemplo, literalmente. Adão, está aqui a chave do paraíso. Aqui, Adão. Vai lá, tem acesso. Adão, está tudo mobiliado lá. Está tudo pronto. É só você entrar, desfrutar, tem comida na geladeira. Agora é só você manter e tocar o barco. Então, ali havia de tudo bom. Havia toda a qualidade de frutas. Irmãos, vocês já pararam para pensar? Já pararam para pensar nas frutas do Éden? Como elas deveriam ser lindas e saborosas, né? A gente às vezes faz a feira, né? Compra uma fruta aqui, outra ali, né? Ontem eu até fui com minha
minha sogra e Quênia, a gente olha, né, pesquisa, vai catalogando, né, vai realmente eliminando umas, selecionando outras, né, e a gente vai olhando aquelas que têm uma aparência bela, só que a gente nem se dá conta, irmãos, que por mais que a gente vá catalogando ali, o que a gente pega é refúgio. É refúgio mesmo, porque as nossas melhores frutas, elas vão para fora. Elas são importadas exatamente para outros países, irmãos. A nossa melhor laranja, ela vai sair para onde? Lá no Del Valle, na Argentina. O que a gente pega aqui é sobra. Eles só espremem, né, tudo e vendem para a gente consumir o suco. Essa é a realidade. Então, ali no Éden, havia toda a qualidade de frutas, verduras e legumes que eles necessitavam ou precisavam. E detalhe, viu, irmãos? Detalhe. Tudo sem agrotóxicos. Tudo sem esses produtos orgânicos que nós consumimos hoje. Olha que maravilha. E, irmãos, deveria ser a coisa mais bela do mundo. Olhar para aquele paraíso e ver toda a criação de Deus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Para finalizar esse ponto. E o trabalho de Adão e Eva era manter aquele jardim e viver dele. Vamos lá. Deus deu esse trabalho a Adão e Eva, mas Ele também nos dá hoje. Nós somos mordomos da criação de Deus, a começar pelo nosso próprio corpo, que é o tempo de quê? Exatamente. Neto, pastor Neto, vai fazer exercício, pastor Neto, se alimenta melhor, pastor Neto. Esse corpo não é seu, Deus te prestou, você é mordomo. Todos nós, irmãos, devemos ter essa consciência. E a criação, olha o que o homem está fazendo com a criação de Deus. Destruindo. Destruindo mesmo. Infelizmente, né? E a tendência do homem é fazer essas coisas. Porque ele quer explorar a si. Mas o cristão ele tem que ter essa perspectiva, tá? De que ele é um mordomo, aquele que cuida daquilo que Deus colocou sob o seu cuidado, sob os seus cuidados. Irmãos, está claro até aqui? Alguma dúvida? Não mesmo? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Quarta coisa, Deus deu a provisão para Adão e Eva de terem ou construírem uma família. Então veja, Deus deu casa, Deus forneceu trabalho, Deus deu comida e Deus deu família. Primeiro Deus criou Adão, porém o viu naquele lugar. Então a partir de Adão Deus criou Eva e a fez para ser uma auxiliadora idônea, uma companheira, uma amiga para Adão. E assim ele estava completo. Eu vendo essa fala aqui, eu me deparei, irmãos, o quanto isso é verdade, viu? Esses dias eu estive só e é penoso, viu? E, irmãos, Deus sabe o que faz, né? Ele não erra, não. Ele não erra mesmo. E eu fico pensando, irmãos, quando Adão olhou para Eva, e naquele momento não havia impureza no olhar, a impureza nesse aspecto surgiu após a queda, e, irmãos, Adão ficou maravilhado. Maravilhado. E se sentiu em companhia, uma verdadeira companhia de alguém realmente como ele. Como ele.
alguém realmente semelhante a ele, com quem ele pudesse dialogar, com quem ele pudesse dividir, com quem ele pudesse compartilhar, com quem ele pudesse realmente se relacionar. Então, veja, irmãos, como Deus ele pensa no bem daquele que ele criou, das suas criaturas. Veja bem, vejamos, né? Que coisa maravilhosa. É claro que hoje o ser humano, né, por conta da corrupção do pecado, ele mancha, ele deturpa, ele destrói tudo aquilo que Deus criou para o seu próprio bem. Ele assassina aquilo que Deus instituiu. Mas Deus criou a família, essa instituição chamada família, para o bem do ser humano. Que coisa bela, irmão, você poder chegar em casa e abraçar seus filhos, né? Beijá-los. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa você poder cuidar de alguém. Que prazer eu tenho, irmão, de cuidar da minha esposa e receber cuidado também. Opa, já eu vejo hoje o homem olhar para a sua esposa com ódio, como tem ali um mal na vida deles. São capazes de matar, destruir. Quantas mulheres não estão sendo assassinadas? Sim, é verdade. Fica olhando assim, meu Deus. Porque se acha tanto dono dela que acha que até próprio da vida dela. Ele acha que tem direito de matar, de tirar a vida. Uma pessoa dessa, ela nunca entendeu realmente o conceito bíblico do que é casamento. Por que Deus instituiu? Eu acho que casa por amor. Pois é. Mas não por amor. Não. Porque quem casa por amor jamais vai maltratar sua companheira. Quando a gente ama, quem sofre é a gente. Sim. Por amor àquela pessoa. Irmã Jacinta, esposos aqui, né? Antes de nós cuidarmos da nossa esposa por amor a elas, nós cuidamos por amor a Deus. Porque eu amo a Deus, eu vou cuidar e ser fiel à minha esposa. Eu Se fazer não amar a fiel. Deus, como vai cuidar daquela companheira? Não vai. Não tem como inverter as coisas. Não há como. Não há como. Bom, este é um ponto muito importante também. Queridos, está claro nesse ponto. Deus deu uma família. Está claro, irmãos? Dúvidas? Não mesmo? Ares? Deixa eu entregar o microfone, Alisson, para que a igreja, os irmãos possam ouvir você melhor. Bom dia, igreja. Pronto, em função da explicação que o pastor vai aqui fazendo, eu procurei aqui juntar alguns fios, lembro só que eu achei já no estudo também que eu participei aqui, a primeira vez que eu entrei, que se falava da criação. E já neste quarto ponto que o pastor traz a questão da família, acho que para nós, da parte masculina como homens, se começamos a ver do primeiro até aqui, conseguimos entender também nessa provisão como é que Deus foi fazer a distribuição de tarefas, tanto para o homem quanto para a mulher, até neste. Isso é que eu fui procurar pelo menos entender, até que o pastor parou. Vejamos, quando Deus criou o homem, antes de efetivo, criou o homem e a mulher. Versículo 26 de Gênesis, né? Gênesis 1:26. Criou o homem e a mulher, Deus criou os dois de uma única vez. A existência da mulher, efetivamente, veio a se referir já no capítulo 2. Depois do homem, Deus deu a casa, deu o trabalho, mostrou o que ele tinha que fazer e traz a mulher para ser auxiliadora dele, companheira, com quem ele poderia partilhar, com quem diz, toda essa beleza que está aqui não pode desfrutar sozinho,
tens que ter alguém para te ajudar. Quando chegar naquele momento de estresse, essa pessoa será quem poderá te acalmar. Eu venho de um continente que a questão de cultura é um pouquinho diferente. Para aqui no Brasil, eu fui vendo, só nesse pouco tempo que já estou aqui, há muita liberdade. Eu vejo pais e filhos andarem abraçados. Eu vejo o casal mesmo dentro da igreja, a esposa passa a mão na cabeça do marido, não sei o quê. Nós africanos não temos muito isso. Acho que em parte precisamos também entender a liberdade que o próprio Deus deu ao casal de vivermos essa harmonia. Em parte, se temos um índice de poligamia, acredito que por causa disso, de não entendermos taxativamente esse propósito de Deus, então vivemos como vivemos. Se o marido fica aqui, a esposa fica na outra ponta. Já consegue ver, né? Estamos aí a ver na família. Deus fez os dois para estarem no mesmo sítio. Companheira que Deus deu. Então como é que a gente faz? Você como esposo fica aqui e a esposa está lá. E aqui onde ele vai sentar tem outra mulher que não é dele. Complicado. Acredito que se porventura levarmos alguém que está ali, é possível de certa forma evitar certos problemas dentro de casa. Ali acredito que a nossa irmã falava da questão do homem olhar para a sua mulher com o outro. Aquilo que o pastor realmente disse, porque a pessoa não entendeu realmente o que é o casamento. Por isso é que o apóstolo Paulo disse que temos que nos olhar, amar ao outro como a nós mesmos também. Cristo acima da igreja, que é a cabeça, o marido da esposa. Como é que eu vou olhar a minha metade com o outro desde dentro? Então seria bom, talvez vermos aí muito bem. O trabalho veio primeiro, a casa já lhe foi dada, depois para manter. Nós agora chamamos de sair da casa da velha. Quer dizer que se você vai manter, não pode ficar na casa dos pais. Sai da casa da velha. Tens que deixar quebrar, dar mesmo essa liberdade para evitar aqueles atritos. Obrigado. Boas colocações, viu, Alex? De fato, a gente tem que olhar dentro dessa perspectiva mesmo, porque ela é bíblica. Bom, quinta coisa, irmãos, que Deus proveu: a provisão de uma comunhão para adorar. Veja a ordem, né? A Alex até relembrou agora. Deus deu uma casa, Deus deu trabalho, Deus deu comida, Deus deu família, e agora Ele dá comunhão com Ele. Então veja só, Deus se revelou a Adão e Eva a fim de que eles tivessem comunhão com Ele por meio da adoração. Adão não podia ver Deus, mas Adão podia falar com Deus todos os dias, e ele falava com Deus todo dia. Daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Deus andava com Eva pela geração do dia, ou seja, conversava com Adão, né? Era uma comunhão real, pura, perfeita, que dentre os homens só eles desfrutaram. Irmãos, sabe o que é ter comunhão perfeita? E descobriram o que é a comunhão perfeita? Ou descobrirem, né, o que é a comunhão perfeita? Nós não sabemos ainda, porque a nossa comunhão ela ainda é imperfeita. Ela só será perfeita e nós desfrutaremos de fato, né, quando nós estivermos na glória. E aí não poderemos mais pecar, porque lá na glória não existe a presença do pecado. Nós não conhecemos essa comunhão perfeita ainda, mas haveremos de conhecer. Mas os nossos primeiros pais já desfrutavam antes da queda. Só eles sabem o que é essa comunhão perfeita. Mas veja que Deus deu também isso a eles, esse benefício a eles. Coisa preciosa, né, irmãos?
Sexto, vamos lá, para a gente caminhar um pouco mais. Deus deu a provisão de um dia para descansar. Veja a lógica: casa, trabalho, comida, família, comunhão com Deus e descanso. Parece até a lição das crianças, né? Vamos aprender com esses dias da criação. Mas é isso mesmo, a ordem é essa, tá? Então Deus criou o homem para trabalhar, mas também para descansar, ao menos um dia. O próprio Deus deixou o exemplo disso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Descansar não era uma opção, mas uma necessidade e uma obrigação. Aí você pode até perguntar: pastor, lá no Éden tinha cansaço? Não como nós temos hoje. Hoje, o cansaço que nós temos, irmãos, é extremo. É uma fadiga mesmo, é fruto de desgaste do nosso corpo. Esse cansaço que nós temos hoje é assim. Então, lá no Éden, eu acredito que eles dormiam, eu acredito que eles comiam, eles tinham uma vida normal, e chegava no final do dia, você trabalhou, você sente o corpo com aquele cansaço natural. Mas hoje não. Hoje nós sentimos o peso mesmo. O peso, o desgaste mesmo. Tanto é que Deus fala após a queda, né? Em suor e fadiga, obterás, delas terás o teu sustento. Ou seja, irmãos, agora você vai ter que sofrer. O trabalho vai ser e tem sido penoso. Antes não era. Mas hoje é como um parto, né? Se Adão e Eva não tivessem pecado, o parto seria sem nenhum tipo de dor. Mas Deus falou assim, né? Por causa do teu pecado, em meio às dores, darás luz dos filhos. Então, toda vez que você sentir dor, é para se lembrar do pecado. Adão, homens, toda vez que eles trabalharem e chegar quebrado, arrebentado com seus ossos doendo, você vai se lembrar do pecado. Toda vez que você tiver de cultivar a terra e ela não produzir, você vai se lembrar do pecado. Vai se lembrar. Bom, vamos lá, para a gente finalizar aqui. 7. A provisão de um pacto para viver. Por fim, Deus deu uma lei a Adão e Eva, como de tudo, menos do fruto da árvore do bem e do mal. Eu sei que alguns podem dizer: Adão, vacilou, Adão. Você e você faríamos o mesmo. Cairíamos. Não somos melhores que Adão. Mas Deus deu uma ordem. Você pode comer de tudo, Adão. Você não pode haver. O que a sociedade tem feito hoje em dia? Exatamente isso. Vamos lá. Esta lei, ela deveria ser observada por toda a vida. Toda a vida. Com sérias implicações. Vida ou morte. Portanto, Deus providenciou tudo o que os nossos primeiros pais precisavam para viver e serem felizes. Tudo, irmãos. Tudo que os nossos pais precisavam para viver e serem felizes, Deus providenciou. Hoje nós temos tudo o que precisamos para ser felizes, irmãos. Tudo. Sabe por quê? Você pode não ter tudo que você deseja na sua geladeira, mas você tem tudo que você precisa na sua vida: Cristo e a salvação do meu Deus. Não adianta você ter tudo o que os seus olhos e mãos podem apalpar, tocar e desfrutar, se você não tiver o principal: Cristo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Perder sua alma.
tirar a salvação, aí vai e diz: só depende de você. Só depende de você. E, na verdade, nessa situação aí, só existe um problema. O problema é que todas essas bênçãos que Deus havia dado para o homem, Deus deu e colocou a responsabilidade sobre o homem. Depende de você manter isso. Sim, isso. E a grande lição da queda é essa: que se depende do homem, o homem não mantém. Com certeza. O homem não é capaz de manter. É o pacto das obras. Ele tinha que se manter fiel a Deus por si mesmo. E não se manter. Aí vem Cristo, que é quando a gente depende de Deus. Deus é que vai da nossa parte. Isso. O Evangelho não é só depende de mim, o Evangelho é só depende de Deus. E a confissão, a confissão de fé, né? Ela coloca essa questão da providência dizendo que é pela muito santa, sábia e soberana vontade de Deus. É por isso, o presbítero até colocou no domingo passado, né? A questão da queda, ela nunca coloca a Deus como se Deus tenha errado. Ele nunca erra. Na verdade, foi para dar uma missão, foi para mostrar. Se depende de você. Isso, e foi isso que dissemos. Isso, até dissemos no domingo passado. Para mostrar que nós somos completamente dependentes de uma pessoa, Cristo, né? E apontar que Deus revela a sua justiça, né? Sua bondade, seu cuidado, a sua graça, né? Tudo isso. Muito santa e soberana, né? Vontade de Deus, perfeita, né? Infalível. Deus nunca erra. Ele nunca erra. Né? E torna a dizer aquilo que disse no domingo passado: Cristo nunca foi um plano B. Forma alguma. Nunca mesmo. O plano sempre foi mostrar para o homem. Vamos ver como é quando a sua comunhão com Ele depende de você. Isso. Vou mostrar o que acontece. Com certeza. Depende de você. Exato. É muito simples. A gente olha para a lei, né, o decálogo, e a gente pode perceber: eu não sou cumpridor disso, eu não consigo. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu me esmere aqui, eu não consigo cumprir perfeitamente. E aí a lei, ela aponta para Cristo, para aquele que cumpriu o nosso lugar. O nosso lugar. É por meio dele. Por isso que Cristo veio declara, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Deus colocou o homem como responsável por manter todas essas bênçãos, na primeira oportunidade ele foi cultuado. Sem sombra de dúvida. Com certeza. É verdade. É verdade, né? Bom, vamos lá. Fundamentação bíblica, irmãos, para a gente avançar. 3 coisas aqui, rapidamente. A provisão de um lugar. Vamos para Gênesis. Vamos abrir aí Gênesis. Vamos olhar vários textos aqui em Gênesis, alguns. Gênesis, primeiro Gênesis 2. Se não encontrar Gênesis, sei nem o que eu faço com você, viu? Gênesis, livro do início. Primeira provisão do lugar. Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, Éden era um local. Éden era um local. E o jardim foi plantado ou dentro do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então veja a informação aqui. Quem plantou o jardim? Deus. E imagina esse jardim, né? Coisa mais linda. Esses jardins projetados e belos que a gente vê por aí, não chega nem aos pés. Nem aos pés. Segunda, provisão de um trabalho. Gênesis 1, verso 28. Depois, capítulo 2, verso 15. 1, 28 diz assim, ó:
E Deus os abençoou, ou seja, Deus deu a bênção dele ao casal. E lhes disse: sede fecundos, ou seja, tenha filhos. Aliás, a palavra fecunda aqui no hebraico é exatamente essa: seja frutífero. Tá? Eu sei que existem casos e casos, tá? É a mesma palavra que Deus deu quando plantou as árvores do jardim e disse, né? Que possam dar muitos frutos. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Tem gente que acha que esse mandamento aqui era só para Adão e Eva. Não era não, viu, meus irmãos? Não era não, é para todos nós. Isso aqui está valendo ainda hoje. Nós precisamos multiplicar e encher a terra, não de forma irresponsável, mas nós precisamos cumprir esse mandamento. E lembrando, quem é casado, e lembrando que a humanidade tem distorcido isso aqui, né? Hoje a gente vê a coisa totalmente deturpada. É mulher com mulher querendo ter filho, é homem com homem querendo criar filho. Não vai não vai ter como não. É extinção da humanidade. Deixará o homem e se unirá a quem? A sua mulher. E depois, mais à frente, sede fecundos, pelo aspecto biológico. A Bíblia deixa muito claro, irmãos. Luiz Gonzaga já dizia, né, a diferença, né, nessa questão de ideologia de gênero. Luiz Gonzaga já dizia, né, que diferença da mulher o homem tem. Espera aí que eu vou dizer meu bem aqui: o homem tem cabelo no peito, tem um queixo cabeludo e a mulher não tem. Acabou. Irmãos, a humanidade está acabando com o que Deus criou. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Ô Lucas, e como nós somos limitados, né? Tremendamente, completamente. Lucas, até o ar que respiramos é permissão. Bom, vamos à frente, né? Olha só. Multiplicados enche a terra, tá? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tá? O outro texto, né? 2,15 diz assim, ó: tomou, pois, o Senhor o homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê, irmãos? Para deitar numa rede, esperar o coco cair e colocar o canudo no mar? Não. Para o cultivar e o guardar. Irmãos, se isso aqui não for trabalho, eu não sei mais o que é nada. Isso aqui é trabalho de jardineiro, irmãos. Cultivar e guardar. Trabalho de jardineiro. Terceira coisa, provisão de alimento. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então Deus deu a provisão. Coma de tudo, Adão. Coma de tudo. Porque tudo faz bem. Tudo faz bem. Menos a carne. Sim. Um ponto interessante que Adão, nesse contexto aí, ele era o rei. Sim. Mas ao mesmo tempo ele era o peão. Um nobre que cuidava da roça e que cuidava do gado, né?
mesmo. Bom, vamos lá. A provisão de uma família. Gênesis 2:18. Olha só. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom mesmo, irmãos, não é bom. O ser humano, ele nasceu para se relacionar. Eu creio que existem pessoas com o dom do celibato, né? O dom do não casamento. Existem pessoas assim, que não nasceram para casar. Mas isso é uma exceção, não é uma regra. Não é uma regra. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora. O homem se une a uma mulher. Cuidado com o que os seus filhos têm escutado, não só na escola, em todo e qualquer ambiente. Cuidado. Porque isso entra aqui e vem para cá, irmãos, para você tirar depois, dá trabalho, viu? E não vá delegar para a igreja indelegado, não. Porque isso é tarefa primariamente dos pais. Quinta coisa, a provisão de uma comunhão. Gênesis 1:28, 3:8, né? Gênesis 3:8 diz assim, ó, aqui o 1:28 nós já vimos. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Andar aqui não é literalmente o mesmo, porque Deus não tem pernas, tá? Isso aqui é uma figura de linguagem para que nós possamos entender o que Deus está dizendo aqui. Essa aqui é a ideia de que Deus estava lá todos os dias, com eles, né? Isso o texto nos mostra aqui. É como se você plantasse algo e no final do dia você fosse lá para ver como é que estava. É como se fosse basicamente isso. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores. Eu acho esse texto formidável, porque ele nos revela até algo que está fora aqui dentro do contexto da lição. O texto diz assim: esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher. Vamos lá. É possível se esconder de Deus? Salmo 139 já mostra isso, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. E faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá o Senhor vai estar. Nós estamos diante de um Deus inescapável. Então não tem como esconder de Deus. E é interessante porque o texto lá de Gênesis diz, né? Quando Deus questiona Adão, diz: Adão, onde estás? Era a condição espiritual. Irmãos, olha, deixa eu aplicar isso aqui fora do contexto da lição. Eu posso esconder da minha esposa, eu posso esconder da minha sogra, eu posso esconder de vocês, eu posso esconder da sociedade, eu posso esconder de todos, eu só não posso esconder de Deus, que vê todas as coisas. Não tem como isso. Vamos lá. Sétima coisa. Quanta coisa, né? Agora a provisão de um descanso. Gênesis 2, versos 1 a 3 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ou seja, Deus havia criado tudo. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera,
descansou desse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Isso aqui é pedagógico. Deus não se cansa, tá? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E por fim, 7º, a provisão de um pacto, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda a árvore do jardim comerás. E Gênesis 3:12 diz: então disse o homem, Deus disse o homem, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu a comi. Transferência de culpa, né? O ser humano é assim, viu? Desde criança. Criança também é assim. Transferência de culpa. Ele nunca assume a culpa, mas sempre vai querendo transferir a culpa para o outro. Isso vem desde o Éden. Desde o Éden. Bom, vamos aplicar isso, tendo em vista que as crianças já estão quase voltando. Vamos lá, 3 aplicações aqui para a gente. Primeira coisa, irmãos, e apliquem isso mesmo na vida e no coração de vocês mesmo. Seja grato a Deus por suas muitas provisões em tua vida. Seja grato. Embora tenhamos caído em pecado e rebelião, Deus, Ele continua a prover para todos os homens aquilo que lhes é necessário, especialmente aos seus filhos. Então, irmãos, apesar do pecado, a gente pode ver toda a provisão de Deus para conosco. A gente tem moradia. Quando você sair daqui, você vai voltar para o teto. A gente tem uma família. A gente tem comida. A gente tem comunhão com Deus, com os nossos irmãos. É claro, né? O pecado ele desvirtuou tudo isso. E isso faz com que às vezes nós tenhamos famílias com problemas, né? Às vezes, muitas vezes, nós não temos, as pessoas não têm o suficiente, né? Não tem casa própria. Às vezes a gente não tem um trabalho tão digno, em outras palavras, não temos a valorização do nosso empenho, do nosso esforço, do nosso trabalho. A nossa comunhão com Deus, ela ficou comprometida, né, por conta do pecado. A gente não procura por vezes descansar como deveria, acaba por vezes, irmãos, muitas vezes na verdade, trabalhando demais. Tem gente que leva trabalho para casa, tem gente trabalhando até mesmo no dia do Senhor, no domingo. Como já dissemos, né, guardadas as devidas proporções, esse dia é um mandamento bíblico, irmãos, para que nós cessemos realmente o nosso trabalho, né, nossa rotina de trabalho. Assim a gente não obedece a lei de Deus, mas a provisão de Deus, irmãos, ela continua para nós. Ela continua diariamente e constantemente. Segunda coisa, mantenha na sua mente que a maior de todas as provisões de Deus para o pecador é o envio do seu Filho Jesus Cristo. Ele fez o que Adão não pôde fazer. A maior provisão de Deus em nossas vidas, irmãos, é Jesus Cristo. Nós não podemos nunca, jamais perder isso de vista. Interessante, né? Interessante, irmãos. Adão caiu aonde? No paraíso. Jesus triunfou as tentações onde? No deserto. E com isso Jesus nos dá a condição de irmos ao melhor de todos os paraísos. A presença de Deus. O paraíso eterno. A gente pode até não ter uma casa boa, irmãos, esplendorosa aqui nesse mundo. Pode até não ter. Mas lá na glória, nós teremos uma mansão celestial. Terceira coisa. Você tem visto a providência de Deus ao te dar um lugar para morar, no trabalho para se ocupar, nos alimentos e nas vestes, na família, esposa, filhos, na comunhão com o Senhor Deus, o descanso na graça merecida de Jesus? Se você tem visto, como isso tem impactado a tua vida. Bom, eu queria finalizar e eu queria fazer com que você realmente olhasse para essas coisas, meus irmãos.
Olha para o teu redor e veja a provisão de Deus para contigo. Deus está sempre provendo para o nosso bem, irmãos, e para o nosso sustento. Desde o ar que respiramos, como acabamos de colocar aqui para Lucas, desde o ar que respiramos a tudo mais que nós temos recebido da parte do Senhor. A gente reclama demais, a gente murmura demais, a gente lamenta demais, a gente questiona muito, a gente deseja mais daquilo que incomparavelmente Deus já nos tem dado. Eu não estou dizendo aqui que você não deva buscar a melhora de qualidade de vida. Eu estou dizendo que você deve viver na base do contentamento e gratidão para com Deus. Eu concluo com o texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses 4,19. Vamos abrir esse texto? Filipenses 4,19. E eu convido que possamos ler juntos esse texto. Filipenses 4,19. Filipenses, capítulo 4, verso de número 19. Vamos ler juntos? Vamos lá? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus Deus é rico, ele diz, né? Em glória, ele há de suprir, olha a promessa, em Cristo Jesus, algumas, cada uma de vossas necessidades. Provisão, irmãos, provisão. Deus deu provisão lá no Éden, Deus está dando provisão aqui a você hoje, e Deus dará